E se eu te disser que você não trava por medo do julgamento dos outros, mas por medo do seu próprio julgamento do que as pessoas vão pensar sobre o que você já pensa sobre você? É como se a gente tivesse algumas crenças enraizadas que a gente nunca quisesse que ninguém descobrisse. E a gente tem medo que as pessoas validem essas crenças. Porque é a nossa autoimagem que determina a forma como as pessoas nos enxergam. E é a nossa autoimagem que projeta a forma como a gente se vê pro mundo. E nesse vídeo eu vou te contar 5 passos que me fizeram destravar desse medo do julgamento. Que me fizeram simplesmente me desapegar de tudo isso e viver de acordo com o que eu quero pra mim. Então, sem enrolação, primeira coisa, parar de se importar com a opinião dos outros. As pessoas sempre vão pensar o que elas quiserem sobre você e principalmente elas vão pensar o que tá dentro delas. Então a gente sempre enxerga o mundo com o nosso próprio filtro. As pessoas vão ver em você algo que tá dentro delas mesmas. E é por isso que diante de uma mesma situação, duas pessoas têm olhares completamente diferentes, porque as pessoas vão enxergar aquela situação sob a sua própria lente. Então a gente tem que parar de se importar com o julgamento das pessoas. Afinal, quando você deita no travesseiro, você tá sozinho com a sua própria mente. Quem paga suas contas é você, quem vive com você é você. Então a gente tem que aprender a se libertar desse medo. E os próximos passos vão complementar esse. Segundo passo, ajustar a sua autoimagem. Se a gente não muda a nossa percepção sobre nós mesmos, a gente vai continuar se limitando, a gente vai continuar acreditando no que as pessoas pensam sobre nós. A gente tem que sentar e pensar, quem é a pessoa que eu quero me tornar? Pega um papel e escreve quem é essa pessoa com detalhes. Não é sobre o que você já pensa sobre você mesmo. É claro que a gente tem uma personalidade, é claro que a gente tem qualidades, a gente tem atributos, a gente tem valores, enfim. Mas a gente precisa aprender a enxergar as nossas crenças limitantes e mudá-las. E para isso a gente precisa sentar, refletir e pensar quem é a pessoa que eu quero ser. Se eu não tô agindo de acordo com ela, aqui é o momento de mudar. Aqui é um ponto de inflexão na minha vida em que eu vou tomar um novo caminho, um novo rumo. Se a pessoa que eu sou hoje não me faz feliz, se a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu gostaria de ser, então chegou o momento de mudar. E para você definir uma nova autoimagem, você precisa definir quais são os seus valores. O que é importante para você. Pensa nas pessoas que você mais admira na sua vida. O que você admira nessas pessoas? Não é o que elas têm, mas sim o que elas são. Quais características essas pessoas têm que você valoriza. Isso vai te dar um norte para quais são os seus valores. Se a gente não age de acordo com nossos valores, é claro que a gente não vai se valorizar, é claro que a gente não vai ver valor em nós mesmos, porque a gente nem faz o que é importante pra gente. Refletindo sobre quem é a pessoa que você quer se tornar em relação às características, como que essa pessoa age, quais são os valores dessa pessoa, o que é importante para ela, a gente vai pro terceiro passo, que é dar clareza aos nossos objetivos. Se a gente não sabe para onde a gente tá indo, qualquer caminho serve. Então a gente precisa aprender a definir quais são os nossos objetivos por área da vida, porque senão fica tudo muito bagunçado, fica tudo muito amplo. Na minha área pessoal, o que é importante para mim? Crescimento, conhecimento, sei lá. Você vai pensar na sua vida. Na minha área profissional, na minha área de relacionamentos, pensa por área da vida o que é importante para você. E a partir disso, você vai definir onde você quer chegar, o destino final. Eu não tô falando em como você vai chegar lá, eu tô falando o que você quer, qual é a visão. A partir dessa visão, você vai definir os passos aqui e agora, o que você pode fazer hoje. Aí você define suas metas para alcançar esses objetivos. Lembrando que você não vai saber o caminho todo. Você só sabe os seus próximos passos aqui e agora. Então você tem que trabalhar com essa realidade. Você tem que criar metas alcançáveis, porque senão esse objetivo se torna distante demais. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: quando você está dirigindo à noite, você não consegue ver o caminho todo. Você só consegue ver até onde a luz alcança, mas mesmo assim você chega lá, porque conforme você vai dirigindo, o caminho vai aparecendo pra você. E é assim na nossa vida. Próximo passo, você precisa aprender a criar pequenos desafios, você precisa sair da sua zona de conforto. A zona de conforto é uma delícia até o momento que ela te estagna. Você fica completamente paralisada porque você não consegue sair. Conforme você vai crescendo e você fica parado no mesmo lugar, essa zona de conforto vai te sufocando. Então você precisa aprender a ampliá-la, e a gente amplia a nossa zona de conforto criando pequenos desafios, porque se eu me desafiar num nível muito grande, pode ser que eu só reforce a crença antiga que eu não quero. Então eu preciso aprender a criar pequenos desafios que vão ampliando e me mostrando que eu sou capaz. Entenda que o medo não vai deixar de existir enquanto você não enfrentá-lo. Então a gente precisa aprender a abraçar o medo, a gente precisa entender que ele faz parte da jornada. Uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo, é uma pessoa que decidiu agir mesmo diante dele. E isso é algo que você treina. Conforme você vai fazendo e se desafiando, você vai criando resiliência, você vai entendendo que esse medo não tinha tanta razão de ser. Você vai se tornando mais forte. E é claro que nos primeiros passos vai ser muito difícil.
Mas é aí que a gente vai aprendendo, é aí que a gente vai se fortalecendo. Pensa que uma pessoa que acabou de começar na academia, nos primeiros dias ela vai sentir muita dor. Mas conforme ela vai treinando, o corpo dela vai se adaptando para esse novo exercício. E se ela continuar sempre com a mesma carga, aquilo já não vai fazer diferença no corpo dela a longo prazo. E é por isso que ela tem que ir ampliando a carga gradativamente para que o corpo dela não fique estagnado e ela continue tendo resultados. Inclusive, essa é uma excelente estratégia para você se desapegar das coisas. Porque quando a gente testa novas coisas, a gente vai se descobrindo, a gente vai descobrindo o que a gente gosta, o que faz sentido, o que não faz. E a gente vai ampliando o nosso repertório. O quinto passo e último é criar uma rotina intencional de acordo com aquela autoimagem que você definiu. Então, definiu quem é a pessoa que você quer se tornar, deu clareza para os seus objetivos, começou a se desafiar e mostrar que você é capaz, você tem que ter uma rotina. Eu sei que parece chato falar em rotina, parece aquela coisa engessada, mas não precisa ser assim. Uma rotina nada mais é do que um plano consistente que vai te levar para os seus objetivos. Qualquer coisa que a gente queira mudar na nossa vida, a gente tem que ter consistência. Porque assim a gente vai treinando o nosso cérebro para a nova pessoa que a gente quer se tornar. O nosso cérebro vai internalizando novas crenças sobre nós mesmos. E além disso, a rotina intencional é o que vai te trazer autoconfiança. Porque você confia numa pessoa que tem palavra, numa pessoa que fala que vai fazer uma coisa e ela faz. Então, se você fala que vai fazer uma coisa, você tem que fazer consistentemente. E conforme você vai fazendo diariamente, você vai construindo um senso de valor pessoal. Quando você tem compromisso com você mesmo, você se sente mais capaz, você sente que você merece. Então você tem que ter consistência. E uma dica bônus é a seguinte: se apaixone pelo processo. A gente tem que se desapegar dos resultados. A gente tem que parar de olhar para métricas de vaidade. Isso não muda nada, números não são nada. Você tem que aprender a amar esse processo, a amar a nova pessoa que você está se tornando. É sobre a identidade que você está criando e não sobre os números que você está recebendo. É claro que isso são feedbacks para você ver o que você pode ajustar ou não. Mas se você se apega ao resultado, você vai se frustrar. Porque resultado muitas vezes leva tempo. E normalmente as pessoas que têm resultados rápidos são as pessoas que não estão nem aí pra eles. São as pessoas que soltam aquilo. Porque quando a gente solta, a gente confia. A gente confia que o que é nosso vem até nós, a gente faz a nossa parte. A gente constrói a autoimagem de acordo com a pessoa que a gente quer se tornar e a gente age de acordo com ela. Os resultados vão vir uma hora. Você tá plantando a semente, você tá cuidando, você tá regando, você tá colocando fertilizante, você tá fazendo o que você tem que fazer. Uma hora o fruto disso vem, mas você não pode se apegar ao resultado. E esses são 5 passos que mudaram completamente a minha vida e me fizeram desapegar dos resultados, me fizeram desapegar dos julgamentos e viver de acordo com a pessoa que eu quero me tornar. Recapitulando, parar de se importar com o julgamento dos outros, construir uma autoimagem que te eleva de acordo com a pessoa que você quer se tornar e definir os valores de acordo com essa pessoa. Ter clareza nos seus objetivos e metas, sair da sua zona de conforto, se desafiar e abraçar o medo e, por último, criar uma rotina intencional que vai te gerar autoconfiança e vai te levar pro caminho que você quer chegar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa um comentário, algum feedback. Me acompanha para mais vídeos como esse e até o próximo vídeo. Beijo!